Olá pessoal, continuando aí com o segundo vídeo sobre o MVC. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz alguma coisa aqui na prática, né, usando esse modelo. Eu já tenho aqui alguma coisa feita e eu vou mostrar para vocês como eu fiz e como que funciona essa estrutura, né, na prática. Bom, voltando aqui, né, eu vou inicializar aqui o meu server Z. Inicializei aí o Apache e o MySQL. Vou abrir aqui a minha aplicação. Localhost 2.80/app. Se vocês repararem, né, esse endereço aqui é o mesmo endereço que eu coloquei aqui na minha URL, tá? Então, esse endereço que você colocou a sua aplicação, ele tem que ser o mesmo endereço que você definiu aqui na sua constante de configuração. Senão, as suas bibliotecas de JavaScript ou seus CSS ou até suas imagens que estão aqui dentro do public, por exemplo, eles não vão conseguir ser carregados, tá? Então fique atento a isso, tá? Então, inclusive, a porta aqui também, verifique se a porta que o seu servidor web está rodando, se é essa aqui mesmo, senão você vai ter que trocar aqui na configuração. Bom, então aqui, né, é a estrutura toda, né, ou é a página, já é a primeira página funcionando. Qual que é a ideia aqui, tá? A grande sacada aqui é a seguinte: a gente tem coisas, né, tem muitas coisas que a gente tem que são repetitivas. Então eu vou exibir o código fonte aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por exemplo, ó, essa parte aqui de cima, que seria correspondente ao cabeçalho, o header da página, ela é a mesma para praticamente todas as páginas. Uma ou outra pode ser que seja diferente, mas na grande maioria, né, ela permanece a mesma para todas. O rodapé também. Então nós temos aqui uma estrutura, né, que se repete em praticamente todas as páginas, que é o cabeçalho e o rodapé. E aí a gente tem uma estrutura aqui no meio, que é uma estrutura que muda, né? Uma estrutura que muda de página para página. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um arquivo contendo o cabeçalho e um arquivo contendo o rodapé. Então, aqui, por exemplo, ó, o cabeçalho seria correspondente àquela parte lá de cima, né? Então, vamos pegar aqui até aqui. Então, até aqui eu tenho o cabeçalho. E aí daqui para baixo eu tenho a página principal, que começa aqui, e o footer, né, o rodapé, que começa aqui e vai até o final. E aí no meio, né, entre o cabeçalho e o rodapé, eu tenho a parte do meio. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é justamente a gente criar aqui dois arquivos que sejam comuns, né, dois arquivos que tenham ou que serão reaproveitados, né, várias vezes depois, e deixar esses arquivos lá e sempre chamar esses arquivos quando for necessário. Então essa é a ideia. Então vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Então se vocês olharem aqui, ó, tem na pastinha views, eu tenho aqui dois arquivos que estão fora das outras pastas. Um é o footer e outro é o header. Então se eu abrir aqui o header, por exemplo, ó, eu tenho todo aquele bloco, né, correspondente ao header que eu mostrei para vocês.
E também tenho todo o bloco correspondente ao footer que está lá no código-fonte. Então isso daqui, né, o header e o footer, ele vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar vai ser sempre o miolo, né, a parte do meio lá. Tá? Então, por isso que eu dividi aqui em dois arquivos. E eu vou incluir esses dois arquivos sempre que eu criar uma parte do meio, né, do miolo. Beleza, então vamos lá. Só para exemplificar, né, essa parte aqui da página inicial, como que eu fiz aqui. Então agora eu vou mostrar desde o controller como todo o processo acontece. Tá? Então esse fluxo aqui é bastante importante que você entenda. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelo controller, tá? Do index, que é a página inicial aqui. Vou abrir aqui o controller, ó, pastinha controller index. Então tem uma classe index que estende uma outra classe controller. Então eu tenho aqui nas libs aqui, se vocês forem reparar, eu tenho uma outra classe aqui controller que ela é do core, né, do núcleo do funcionamento aqui do frameworkzinho. Eu não vou falar sobre isso agora porque não é interessante, mas depois eu posso até gravar um vídeo explicando como que ele funciona internamente. Bom, então tem uma classe index que ela estende ou ela herda da classe controller. Logo de cara no construtor dessa classe index, eu preciso inicializar ou eu preciso criar um objeto da classe controller. Então esse parente construct aqui serve para eu justamente acionar o construtor da classe Py, né, da classe controller aqui, porque ele não faz isso sozinho. É por isso que eu tenho aqui parent underline underline construct, que é para justamente acionar o construtor da classe Py. E aqui no PHP é interessante que o método construtor, né, diferentemente do Java, por exemplo, o Java você tem o método construtor tem o mesmo nome, né, da classe. Aqui não. Aqui você tem um nome específico para construtor, que é o underline underline construct. Tá? Isso aqui é sempre fixo, não muda, tá? Independente do nome da sua classe aqui. Beleza, então inicializei a classe Py, que é a classe controller. Depois eu tenho aqui um método index. Então o que faz esse método index? Esse método index ele vai carregar para mim as páginas. Olha só, ele vai chamar, primeiro ele vai setar o título da página aqui, depois ele vai renderizar ou ele vai incluir o arquivo header, que é esse arquivinho aqui. Depois ele vai incluir na sequência, tá, o arquivo que está dentro de index.php. index/index. Reparem que aqui eu não coloco a extensão do arquivo, tá? Eu não coloco .php, porque internamente ele já está preparado para buscar o arquivo PHP, então não coloco aqui a extensão do arquivo. Então aqui ele está incluindo o arquivo index, que está dentro da pastinha index. E por último aqui ele vai renderizar o footer, né? This view render footer, que é o rodapé. Detalhe aqui. Então esse objeto view aqui, né, ou a classe view, ela vai ter aqui esse atributo aqui title, vai ter esse método render aqui. Se você quiser ver como que isso aqui funciona, você pode dar uma olhada aqui na classe view, né? Mas você vai ver que não tem nada de muito especial nisso não. Tem a classe view, o atributo aqui do título da página, tem aqui um construtor que está vazio, e aí o método de renderizar, né, o render, que eu passo o
o nome do arquivo que eu quero renderizar, né, que eu quero incluir. E aí ele faz um require aqui, ó. Ele só faz um require, ou seja, ele inclui o arquivo que está na pastinha views, que ele já vai buscar dentro da pastinha views, e aí o nome do arquivo, né, que eu estou passando aqui no parâmetro, que vai ser o nome do arquivo aqui, né, no caso header, por exemplo, ponto PHP, né, ele concatena aqui com PHP. Então ele no final está incluindo aqui, ó, o arquivo que está dentro de views, pastinha header, pastinha views, né, e arquivo header. Aqui no de baixo vai ser pastinha views, dentro dela tem a index e o arquivo index.php. E mesma coisa com o footer, tá? Então ele serve só para a gente incluir, né, ou automatizar a inclusão, né, fazer a inclusão desses arquivos aqui. Então é a mesma coisa que se eu colocasse o arquivo, fizesse um require header.php, require index, require footer, né, igual a gente fez no projeto agora há um tempo atrás. Bom, a ideia é basicamente essa, tá? Montei aqui então a minha view e aí eu exibo a view aqui. Então o resultado, né, seria esse daqui, ó. Reparem que aqui nós temos um negócio interessante, ó. Em relação ao MD Bootstrap, né, que eu estou usando aqui, ó. Reparem que aqui tem um href, ó, href, http, localhost, app, public, e aí o caminho até chegar ao CSS. Também tem o do Font Awesome aqui que eu estou usando, e tem também um arquivo CSS principal aqui, ou de configuração da minha aplicação, que está dentro de app public css main. Então se você olhar aqui, ó, tá a pastinha public css, tem o main e tem também o do mdb css mdb min e também tem o mdb min js aqui. Bom, então aqui estão os arquivos de frameworkzinho CSS ou também de JavaScript que eu estou usando. Como que aqui, ó, ele sabe qual que é o caminho da URL que ele tem que incluir? Como que ele sabe que é esse caminho aqui? Por isso que lá no config nós definimos esse caminho aqui, essa constante, né, que é o http localhost 8080 lá no config aqui. Então por isso que ele sabe, né, que é esse endereço aqui que ele tem que colocar lá. Mas aí onde que eu estou colocando essa constante aqui lá para poder exibir esse conteúdo? Vamos abrir o header lá, por exemplo, ó. Lá no header aqui, olha só o que eu estou colocando, ó. Link rel style sheet href, e aí eu coloco aqui o URL. Esse sinalzinho de menor, interrogação igual, equivale a um echo, tá? A mesma coisa se eu desse um echo aqui no nome da constante ou variável. Então eu estou printando aqui o conteúdo dessa constante URL que eu defini lá nas configurações do config, e aí daqui para frente é o que eu quero incluir, seja de CSS, ou seja de JavaScript, ou seja de imagem. Então isso aqui ele já coloca automaticamente. Isso daqui simplifica por quê? Vamos supor que você mude o seu local de hospedagem. Então o seu endereço aqui não é mais localhost, é um domínio que você contratou na internet. Então você não precisa sair trocando em todos os lugares. Você vai lá no config e troca, né, lá no config, tá? Beleza. Lá no footer, se você reparar lá no footer, no rodapé, eu tenho aqui também
da mesma forma os JavaScripts, tá? Que é o do MDB, da biblioteca Axios, e tem também esse libs.js aqui, que ele tem algumas funções que são acessadas por várias partes do site, né, que são comuns a todos. Isso está no footer. Então, lá da mesma forma, eu tenho aqui o footer aqui. E aí, a inclusão aqui dos JavaScripts, né, da mesma forma, da mesma forma que eu defini lá em cima no header para os CSS. Mas por que você está colocando aqui no footer e não lá no header? Poderia colocar no header? Poderia sim, mas por uma questão de carga, né, dos elementos, do conteúdo da página, mesmo usando o DOM Content Load, por garantia a gente coloca lá embaixo, né, o JavaScript, para que com 100% de certeza os elementos estejam carregados, né, da página, do DOM, do HTML da página esteja carregado. Bom, aí aqui, ó, vou voltar aqui no header, que tem o título aqui, ó. Aqui em cima, ó, this title. Esse atributo title aqui é da view, tá? Lembra que eu setei ele lá no meu controller? Então, o meu controller, ele recebeu a solicitação para acessar o documento index e ele setou aqui. Eu falei para ele setar, ó, seta o título da página para mim como página inicial. Ele veio aqui e setou página inicial. Esse title que eu mostrei aqui é o title lá de cima, tá, da aba, que é o mesmo que eu estou mostrando aqui embaixo no conteúdo do, deixa eu abrir aqui o index.php, é o mesmo que eu estou mostrando aqui. Então essa parte aqui é a parte do meio, né, que ele também acessa os atributos da view, beleza? Então é simples, né? Então eu chamei lá o controller. Quem que é o controller? O controller é o index, né? Não é o controller index. Dentro do controller index eu tenho o método index. E o método index faz a junção dos três arquivinhos e mostra para mim a página. Detalhe, ó, o esquema dele trabalhar é o URL barra controller barra método. Então aqui, né, o que eu estou fazendo? Essa página aqui, ela corresponde ao controller index método index. Então se eu acessar esse cara aqui, ó, você vai ver que ele vai dar na mesma, ele vai abrir a mesma página. Por quê? Porque essa página aqui corresponde a controller index, método index. Ah, mas por que aqui então você colocou o endereço aqui, direto, e ele já foi no controller index, método index? Porque lá no framework eu já deixei configurado o controller padrão e o método padrão. Então, caso eu não indique nada aqui, ele vai entender que é o controller index. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, só o controller index, beleza. Ele vai entender que é o padrão método index. Então, ele vai acessar o método index direto. Se eu não especificar nada, ele vai entender que é o controller index e o método index também. Então por isso que aqui eu não especifiquei, mas vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai começar a mudar aqui, ó, os controllers, tá? Então a gente vai começar a trabalhar aqui com controller barra os métodos dentro dos controllers, ok?
Essa primeira pagininha aqui foi bastante tranquila, né? Só mostra aqui mais a parte de construção, que não tem acesso a nenhum elemento do model, né? Por quê? Porque a gente não tem acesso ao banco de dados, a gente não tem nenhuma regra de negócio, nenhuma lógica, né, de programação aqui dentro. Então não tem necessidade de a gente ter o model. Então nem sempre você vai ter o model, ok? Mas o controller e a view, né, geralmente nós temos. Bom, então aqui esse vídeo, né, foi para mostrar como que a gente trabalhou aqui com uma pagininha inicial, sem se comunicar com o model. No próximo exemplo, né, eu vou mostrar como que a gente usa um outro controller, e esse outro controller tem a parte do model também, beleza? E aí a gente vai começar a trabalhar com coisas mais complexas, com o JavaScript junto, fazendo chamadas assíncronas e etc. Então, no próximo vídeo eu mostro a parte do model também, ok? Um abraço e até lá.